Estamos aqui reunidos para uma passagem muito interessante do Evangelho de Jesus, que ali no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ali no item 1 e 2, onde fala sobre a festa de núpcias, onde é uma reflexão muito forte a respeito do chamado que nós estamos tendo neste momento, nesse século 21, onde estamos vivenciando por diversas coisas que às vezes nos traz dor, nos traz sofrimento. E muitas vezes também não atendemos e não compreendemos como nós devemos responder ao convite que Jesus nos faz. Essa parábola de núpcias, ela fala a respeito de um rei que vai fazer uma festa de núpcias, aonde ele chama os seus servos para convidar a todos. Saiam e convidem todos aqueles para as festas de núpcias. E o rei preparou esta grande festa. Ele preparou o casamento do seu filho e mandou chamar a todos aqueles. Alguns deles, porém, rejeitaram o convite. Outros não deram a importância devida. Outros falaram que tinham afazeres e acabaram não indo. Os seus servos voltaram e disseram: cadê os convidados? E eles falaram: eles não quiseram vir. Então o rei mandou que voltasse e convidasse a todos que na rua encontrassem. Muitos foram convidados e adentraram a festa de núpcias do rei. E diante daquele momento o rei observou que tinha um homem sem a veste nupcial. O rei olhou e pediu para o seu servo: pegue-o e lance-o para fora, lance-o para as trevas exteriores. Pode parecer algo extremo, pode parecer algo sofrido. Afinal de contas, o rei mandou convidar a todos. Mas qual é a essência desta parábola de Jesus? É justamente aonde ele diz: muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Nós estamos sendo chamados. Mas o que precisamos fazer para sermos os escolhidos? Simplesmente colocar uma roupa material? Simplesmente tirar uma moeda do bolso e dar para aquele pobre mendigo e falar: não me atrapalhe mais? Ou é preciso que nós tenhamos essa essência do que Jesus quer falar para nós, aonde ele mostra que está vindo um convite gratuito, aonde ele nos apresenta a misericórdia de Deus, aonde nós podemos ter aquele convite sem a distinção de raça, de credo, de posição social, de opção sexual, porque hoje a gente tem muito disso. E tem aqueles que são odiosos, tem aqueles que aceitam, tem aqueles que simplesmente desprezam. E muitas vezes nós, pela nossa falta de compreensão, pela nossa necessidade do momento, do aqui e agora, nós, com as nossas ocupações terrenas, acabamos não prestando atenção a este chamado divino. E sempre vamos arrumar uma desculpa divina, uma desculpa terrena. Hoje eu não posso ir, hoje eu tenho isso. Eu tenho o jogo do Corinthians para ir, então eu não vou rezar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas nós temos que buscar a nossa essência, nós temos que buscar o nosso eu.
Porque muitas pessoas, elas preferem essas ocupações terrenas, arrumando vários tipos de desculpas para não se dar a devida importância do que nós precisamos ter, porque aqui estamos de passagem. Nós não sabemos quando vai ser o nosso momento de retorno à pátria espiritual. Então é importante que nós coloquemos essa veste nupcial, que nós comecemos ao despertar da nossa religiosidade, nos permitir buscar a nossa religiosidade sem preconceito, sem medo, sem se preocupar o que o outro vai falar a meu respeito. Porque se nós ficarmos preocupados com o que o outro vai falar de nós, nós não teremos vida. Nós não viveremos o nosso propósito ao qual aqui estamos. E mais do que nunca, nos é permitido a reforma íntima. Nos é pedido a transformação da nossa moral, da nossa ética, certo, errado, bem ou mal. E como é que está a minha moral hoje? Como é que eu me comporto diante de um momento quando me for chamado a ter a ética necessária? E nós, hoje, vivemos uma inversão de valor moral muito grande. Algo que muitas vezes faz com que nós comecemos a refletir. Aonde pessoas estão querendo simplesmente destruir o que nós chamamos de um laboratório chamado família. No Livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec pergunta: o que seria do planeta se não houvesse a família? E eles foram muito catedráticos, eles foram muito incisivos em dizer: haveria o caos. Olha a importância do que é a família, do que é experienciar o seio familiar, aonde, quando nós adentramos a nossa família, nós tiramos todas as nossas máscaras. Porque no seio profissional, muitas vezes colocamos máscaras. Muitas vezes colocamos vestes nupciais que contradizem o valor que eu quero construir dentro de mim. E muitas vezes nós não percebemos que essas inversões de valores estão afetando diretamente o nosso comportamento. O que antes era considerado pecado, agora ele é ovacionado, ele é considerado liberdade. A fidelidade conjugal, a santidade do corpo, a reverência a Deus, ela é colocada a segundo plano. O respeito a Deus é banalizado. Nós podemos ver ultimamente nos carnavais da vida a banalização da falta de respeito para com Jesus. E como eu digo sempre, lá atrás, nós gritávamos Barrabás. E hoje? Quando nos for pedido a nossa posição, nós iremos gritar Barrabás ou iremos gritar Jesus? Qual solo que eu preciso ter nesses tempos difíceis de inversão de valores? Que vestimenta eu quero pôr na minha aura, neste momento aonde fazer o bem é julgado como inocência? Porque eu já ouvi diversas pessoas nessas andanças da vida dizer que não está valendo a pena ser honesto. Olha que ponto nós chegamos. Pessoas dizerem que não está valendo a pena ser honesto. Aonde nós vemos a corrupção latente, a ganância pelo poder,
a ponto de apertar botões e virar guerras, guerras insanas pelo poder. É essa vestimenta que nós, seres humanos, queremos ter para poder adentrar ao reino de Deus? Esse reino que Jesus trouxe para nós? É essa inversão de valores aonde a obediência a Deus ela é vista como fraqueza, aonde humildade é confundida com subserviência. Não, não, ser humilde não é abaixar a cabeça e simplesmente aceitar tudo. É preciso ter coragem. Da mesma forma que os convidados da parábola, eles preferiram ir para os seus campos, para os seus negócios, o nosso espírito, ele não pode se deixar seduzir pelas mazelas da vida. Nós não podemos deixar sermos envolvidos por toda essa onda negativa. É preciso ter coragem para vestir os ensinamentos daquele Senhor, ao qual nós chamamos de Jesus. É preciso ter coragem para não nos afastarmos do altar de Deus. E hoje, qual semente eu tenho em minhas mãos e qual solo eu sou para germinar esta semente? Eu sou aquele solo pedregoso, como diz as parábolas do semeador, aonde eu jogo a minha semente e o sol queima porque não tem terra? Ou eu sou aquele solo aonde a erva daninha toma conta? Porque mais do que nunca, essa semente e esse solo são importantes na nossa reforma íntima, na nossa transformação. Porque o modernismo está aí. As redes sociais estão aí. Esse aparelhinho que está aqui dentro, ele me conecta ao mundo. E eu posso pôr a vestimenta nupcial que eu bem entender. Mas ao mesmo tempo que eu me conecto com o mundo, eu estou me isolando do mundo. Porque quando nós estamos conectados no mundo, não percebemos o que está ao nosso derredor. Não percebemos que às vezes um simples desligar de botão e apreciar o que está ao nosso derredor pode nos dar a oportunidade de vencermos o nosso egoísmo, de podermos prestar atenção naquilo que o próximo está necessitado. O índice de suicídios, de depressão, de síndromes está crescendo cada vez mais, porque nós estamos nos isolando. Ah, Otávio, mas eu falo com o Japão se eu quiser. Sim. Mas você consegue externar o teu sentimento, a tua energia, melhor do que um abraço? Então é essa busca pelo nosso eu interior, não a busca através de likes. Olha, dê um joinha, eu preciso de 1 milhão de likes. Eu atingi 1 milhão de likes nas redes sociais. A qual custo? A qual maneira eu fui conquistar este 1 milhão de likes e agora o meu objetivo é ter 10 milhões? Eu perco a minha identidade, eu perco a minha vestimenta de cristão para ser um visionário das mazelas da materialidade da vida. E mais do que nunca, o materialismo ele seduz. Como os convidados lá, eles preferiram o seu negócio, muitas vezes nós somos tentados a trocar o eterno pelo temporário. Eu quero agora, eu necessito do agora. E muitas vezes nós esquecemos que somos seres imortais, que precisamos ter uma vestimenta condizente para que quando chegarmos lá,
não precisaremos entrar pela porta de trás. Que quando chegarmos ao plano espiritual, possamos ser recebidos e ao perguntarem quais são suas obras, nós tenhamos pelo menos uma na mão. E dizer, pelo menos para uma pessoa, eu fiz a diferença. Então eu pergunto a todos, para quantos vocês querem fazer a diferença? Que tipo de exemplo vocês querem dar para fazer a diferença para alguém? Porque não nos enganemos, muitos nos observam. E muitas vezes nós iremos nos deparar, como diz nas redes sociais, com aqueles haters, que são aquelas pessoas que têm o prazer de te criticar, que têm o prazer de apontar o dedo. Mesmo que você esteja com a túnica nupcial, e vai existir aqueles que irá criticá-lo. Estamos preparados para esta crítica? Porque cada um de nós temos a nossa verdade. Cada um de nós temos o nosso mantra para ter um propósito nesta vida. E hoje, qual é o meu propósito? Qual é a minha ideia de poder fazer parte deste banquete que Jesus nos pronunciou? Qual é a parte que nós podemos entender de entrar na festa nupcial com a transformação interior, com a reforma íntima em seu estágio melhorado? Quantas encarnações precisaremos para nos tornarmos pessoas de bem? Não sei dizer. Eu vou esperar a próxima? Não. Se nos está sendo dada a oportunidade de hoje estarmos aqui, aonde nós passamos por uma pandemia mundial, aonde nós estamos vivenciando, num simples apertar de botão, guerras insanas, aonde nós vemos a natureza exigir o seu espaço. E olha que a natureza não é nada boazinha quando ela pede o espaço dela. E o que nós podemos fazer agora para que tenhamos em simbolismo da nossa veste nupcial para Jesus? Um sorriso, um abraço, uma demonstração de carinho, uma doação do nosso tempo. Essas palavras que eu fiz agora e enumerei, elas se revertem em uma palavra que se chama caridade. O quanto eu estou disposto a permanecer firme na minha palavra, na minha escolha, na minha permissão de seguir a Jesus quando eu for afrontado. Quando o universo começar a conspirar naquilo que eu penso. Porque o pessoal fala, o universo conspira com aquilo que nós pensamos. Então, a veste nupcial, ela não é um acessório opcional. É a condição para que nós comecemos a ter Jesus dentro de nós. Porque conhecer Jesus, todos nós conhecemos. Agora, experienciar, vivenciar os mandamentos dele, aí é difícil. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Como é que a gente ama aquele que perdeu, mané? Passa o celular, passa o teu bem. Como é que eu vou amá-lo? São provas difíceis que muitas vezes nós não compreendemos. E mais do que nunca, nesses tempos difíceis, nós temos que ter essa firmeza. Nós temos que ter essa vivência em comunhão, porque nós não fomos criados para caminharmos sozinhos. Tem alguns malucos aí que gostam de ser eremita, né? Se isola do mundo
Mas a maioria de nós fomos criados para vivenciar em grupo, em sociedade, em harmonia, em crescimento, em desprendimento. E existe uma passagem do Evangelho que o Mestre diz: sois o sal da terra e a luz do mundo. Se eu colocar sal demais na minha comida, ela vai ficar saborosa? Com certeza não. Se eu colocar sal de menos na minha comida, ela vai ficar saborosa? Nutricionistas e médicos cardíacos falam, reduz o sal. Mas o que eu quero dizer é isso: a harmonia, o equilíbrio, a dose certa para que nós tenhamos o sabor, o paladar de ter um propósito na vida. E quando o Mestre pede para sermos o sal da terra e a luz do mundo, como é que está a tua luz? Como é que ela se comporta perante as trevas que nos envolvem nesse instante? Mais do que nunca, Jesus nos chama para que nós possamos influenciar o mundo. Não para sermos moldadores dele, mas para podermos ser emissários, discípulos, embaixadores dele, para orientar, para que, se possível, educar e servir de exemplo. Qual é a vestimenta que eu tenho hoje? Qual é a roupa que eu vou usar amanhã? No mundo onde a mentira está tão grande, como é que eu posso profetizar e falar as verdades de Deus? Somente com palavras? Não. As atitudes também, elas são importantes, porque, como eu brinco sempre, falar até papagaio fala. Mas, muitas vezes, o nosso falar não corresponde com a nossa atitude. Às vezes, o meu terno de linho não corresponde com a minha moral e com a minha ética. E muitas vezes, um simples calçado, um simples vestimenta pode transmitir muito mais amor, acolhimento e esperança do que uma roupagem falsa. Que o nosso brilho seja constante, que a palavra de Deus seja a nossa arma de defesa, que nós consigamos, através da oração, chegar ao Mestre Jesus, porque ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele que nós poderemos chegar ao Pai. A mudança do planeta está aí. Estamos adentrando a um planeta de regeneração. Que façamos o possível para colocar esta roupa de núpcias e poder ser novamente um ser humano do planeta Terra, onde a regeneração vai trazer mais o bem e o mal em menor escala. E assim, mais do que nunca, o nosso amor possa ser aquela mensagem mais poderosa, aonde o convite de Deus ecoa dentro de nossos corações, para nos fortalecer, para nos dar a certeza de que estaremos naquele banquete, apreciando tudo o que o Mestre Jesus nos proporcionou, através do entendimento, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E para sermos os escolhidos é preciso quebrar o radicalismo, vencer o orgulho, vencer o ódio, vencer o apego obsessivo aos bens materiais. Precisamos
dos bens materiais, porque estamos num mundo material. Mas nós não podemos ser escravos deste materialismo. Que saibamos dar sem que essa saiba. Porque se hoje nós temos a oportunidade de fazer a caridade, de repente amanhã somos nós que estamos estendendo a mão para pedir a caridade de alguém. E nunca nos esqueçamos. Cada dia é uma nova oportunidade de responder a esse chamado do Cristo, de vestir-se de Cristo e podermos sentar à mesa dele. Que essa mensagem simples e humilde possa ao menos tocar um pouco em nossos corações, a fim de que amanhã saibamos que estamos tecendo, costurando a nossa vestimenta, ao qual seremos honrados em participar junto com o Mestre Jesus.